Meu carro sofreu busca-apreensão. E agora, quais são minhas opções? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que pode acontecer. Se seu carro sofreu busca-apreensão, a gente tem vários cenários para discutir, tá? Primeiro, ele foi apreendido e segundo, ele não foi apreendido. Tá? Quando o carro ele não é apreendido, o processo ele corre ainda e o oficial de justiça, o banco, ele vai ficar tentando apreender o seu carro. O melhor cenário é tentar fazer com que o carro não seja apreendido e tentar negociar com o banco as parcelas em atraso. Isso vai evitar que o seu carro seja apreendido e que todas as consequências que a gente vai explicar logo mais ocorram. Enquanto o seu carro não é apreendido, entenda, o banco não tem ainda a garantia maior. Quando você faz um financiamento bancário, o próprio carro é a garantia. Então, enquanto o banco ainda não está de posse do seu carro, é muito mais fácil negociar. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre os casos em que o carro foi apreendido. O carro foi apreendido. Primeira opção, purgar a mora. Quando o oficial de justiça apreende o seu carro, ele deixa lá o mandado, a cópia do mandado de busca-apreensão. Nesse mandado de busca-apreensão, você tem o número do processo, né? Se tiver em segredo de justiça, tem um códigozinho lá para acessar e ele te fala, você tem 5 dias para realizar o pagamento ou o carro vai a leilão. De fato, você tem 5 dias para purgar a mora, ou seja, realizar o pagamento do débito integral desse carro e evitar que o carro vá a leilão. Ou 15 dias para realizar a defesa judicial. São 15 dias úteis. Após esse prazo de 15 dias úteis, o seu direito de recorrer preclui e aí você vai efetivamente enfrentar um leilão judicial. É importante lembrar que em um leilão judicial você tem várias desvantagens. A primeira delas, o seu carro é vendido com um preço inferior ao preço de mercado. Por si só, isso já gera uma desvalorização do seu ativo e uma valorização da dívida, porque seu carro vale menos e sua dívida aumenta. Porque além do valor do financiamento, o banco também te cobra honorários advocatícios, que é 20% sobre o valor da dívida, e custas processuais, que também é sobre o valor da dívida. Então, a sua dívida aumenta consideravelmente. E além disso, se o seu bem for leiloado por um valor inferior à dívida, o restante do valor que não foi pago com o leilão do bem vai ser executado. Então, outros bens que você tenha, dinheiro na conta, casa, carro, outros carros ou outros bens poderão ser executados, tá? Poderão ser tomados para pagar essa dívida. Outra coisa, se você contratar um advogado para fazer a sua defesa, vários aspectos podem ser observados e o seu carro pode ser devolvido, porque muitas vezes o banco se atrapalha nesse processo para buscar esse carro. Como assim, Isabelle? Que erros o banco comete? Vocês não vão acreditar, mas comumente o banco se engana na hora de te notificar. O decreto da busca-apreensão, o decreto 911/69, é um decreto que estabelece que o banco deverá, para poder apreender o seu carro, ter parcelas em aberto, ou seja, que o dono do carro deverá ter deixado algumas parcelas em aberto e o banco deverá ter notificado esse devedor através de notificação extrajudicial. Ou seja, deverá mandar para a casa do devedor uma carta registrada com a R, né, em que o dono do carro, ou seja, o devedor, receba essa carta e assine, se não ele pessoalmente, alguém da família. Com essa assinatura, é possível ele entrar com a ação dizendo, olha, juiz, eu avisei que ia tomar o carro caso ele não pagasse, e ele não pagou. Muitas vezes esse AR vai e volta sem que ninguém tenha recebido. E quando isso acontece,
a gente tem a primeira nulidade, que é um vício de notificação. A gente tem outras teses também. Juros abusivos. Existe um percentual aceitável para que os juros sejam cobrados. Mas os bancos muitas vezes ultrapassam em 150%, 200%. E aí a gente tem teses pacificadas, tanto no STJ, né, quanto em tribunais estaduais, a respeito desse percentual que é aceitável de juros. Então, se você procura um advogado e o advogado identifica esse percentual de juros, é plenamente aceitável que aquele tribunal recomende o retorno do carro pelo excesso de juros. Tem também outras teses, né, a respeito de bem utilizado para o trabalho ou acordo que você cumpriu e ainda assim o banco estava utilizando aquele valor para aquela dívida para poder te cobrar em juízo, e outras tantas teses que poderão ser utilizadas como defesa. Então, é possível sim recuperar carros. Todos os meses o nosso escritório consegue recuperar carros e devolvê-los aos seus proprietários. E ainda que não se recupere, muito comumente é possível diminuir essa dívida. Então, se você tem um problema de busca e apreensão, procure um advogado especialista para que ele analise o seu processo e veja a solução mais adequada para o seu caso.